de 2 Reis, capítulo 7. É ceia do Senhor. Mas antes da ceia eu quero trazer essa palavra que se encontra no Antigo Testamento. Por hábito, a gente costuma ministrar o culto da ceia no Novo Testamento. É maravilhoso falar de Jesus, mas falaremos do Senhor de uma forma indireta, porque tanto no Novo Testamento quanto no Velho, Ele se fez presente, Ele fez maravilhas e ainda faz no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Verso 3 e 4. Que diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entramos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, repita comigo, vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E você aplaude ao Senhor. Ceia do Senhor, ela vai falar da ressurreição de Cristo. Aí o pastor traz uma palavra de uma situação de morte. Para que isso? Para nós aprendermos. Ainda que a situação seja para a morte, o Senhor não nos desampara. Ainda que você esteja no leito de um hospital, talvez ouvindo essa pregação, ou ouvirá essa pregação, porque Deus, Ele tem um endereço certo. Essa noite Ele quer dizer, ainda que esteja no leito, ainda que esteja desenganado, tu és escolhido meu, e ainda fará obras. Ainda fará obras. Ainda fará obras. Mas para a gente entender essa palavra e esses 2 versículos, nós precisamos voltar um pouco no contexto dessa história. E quando voltamos no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Samaria, ela estava cercada por todo o exército sírio. Ou seja, e passa-se os anos, olha, os dias, só que eles não atacam. Eles tomam toda a cidade, cerca toda a cidade, não entra água, não entra nenhum alimento, não entra nenhum ser humano na cidade, e nem sai. Ou seja, a estratégia do inimigo foi o que foi ministrado sexta-feira aqui pela vida do pastor Zé. Qual é o medo que está trazendo sobre a tua vida uma paralisia? A estratégia do diabo é, talvez não queira te ferir a tua carne, a tua mente, a tua alma, de longe mesmo, ele junta ali a sua estratégia para oprimir você de longe, gerando o quê? Medo, ao ponto de você ficar paralisado na cidade e não fazer nada, por conta do medo, por conta da ameaça. Aqueles homens dentro daquela cidade, sem poder sair e sem poder entrar ninguém, ou sequer água ou alimento, eles começam a consumir dentro da própria cidade tudo aquilo que tinha. Só que conforme vai passando os dias,
a água cessa, o alimento cessa, a mortandade começa a crescer, a escassez começa a tomar conta daquela cidade, ao ponto deles começar a negociar por falta de alimento, cabeça de jumento. Para quê? Para matar a fome. Acabando a cabeça de jumento, eles passam para esterco de pombo. E o pastor Moisés ministrou muito bem as características que tem no esterco de pombo. A porção de bactéria, a explosão de bactéria que tem no esterco de pombo. E ele trouxe o conhecimento para nós que em 3 dias, quando você está consumindo, a pessoa desfalece por conta da bactéria. Esses homens a qual nós lemos no verso 3, ele estava em um cenário a qual não podia entrar na cidade. Primeiro, porque a lei dizia, se o leproso entrar no meio da sociedade, ela pode apedrejá-la. Ou seja, se eles entrassem pela cidade, ele poderia ser morto. Por 2 motivos, pela lei, e na cidade também não teria alimento para eles. Ele morreria também de fome. Aonde eles estavam, não tinha alimento. Aonde ele estava? Para fora da cidade. E o que eles estavam esperando? A morte. Por quê? Além de estar enfermo, não tinha alimento. Então ele se depara, se entrarmos para a cidade, vamos morrer, porque lá não tem alimento. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome ou dessa enfermidade. Então levantamos e vamos ao arraial do nosso inimigo. Agora olhe para cá. Tem situação na nossa vida, meus amados, que nós precisamos colocar em prática a nossa saúde mental. Eu posso estar doente fisicamente, eu posso estar leproso fisicamente, mas a minha saúde mental ainda está em sanidade. E o que eu preciso usar. Eu me deparo em um beco sem saída. Se eu entrar na cidade, eu morro. Se eu ficar onde eu estou, eu morro. Se eu ficar paralisado, eu morro. Então eu me levantei e fomos até o arraial do inimigo. E por quê? Porque nós precisamos fazer alguma coisa para sair dessa situação que nos paralisa. Aonde eu estou, não tem futuro. Eu estou paralisado, eu não estou produzindo. Se eu não estou produzindo, eu preciso fazer algo. E eles escolheram, se vamos morrer, não vamos morrer inútil. Vamos produzir. Vamos atrás de alimento. Vamos fazer alguma coisa para mudar essa situação, essa realidade a qual nós vivemos. Eu não aceito. Esses leprosos, eles estavam em 4. Só que um se levanta e falou: gente, para. A morte é o nosso destino. Ou pela doença ou pela fome. Na cidade não tem alimento. Só que o exército inimigo, eles estão bem alimentados, bem armados, esperando a hora certa para aniquilar o povo de Israel. Só que o medo não paralisou. Eles se levantam e vai até o arraial dos inimigos. Agora olhe para cá. A pastora falou de decisão. A pastora falou de Você está confortável na vida que você está? Tem gente que até está. E é um perigo, porque o Senhor vai te tirar do conforto. E quem não está confortável, precisa fazer o quê? Tomar
Desci quando? Agora. Verso 4, põe para mim para a gente ler. Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui também, morreremos. Vamos nós, pois, agora. Quando? Quando? Nessa situação que você está. Se você não está produzindo, se não está resolvendo o teu problema, ficar em casa, no conforto, se não está resolvendo, ficar paralisado, se não está resolvendo, ficar nesse trabalho, se não está resolvendo, o trabalho que você está fazendo não está produzindo para suprir a sua necessidade, precisa mudar agora. Esses 4 leprosos, excluídos da sociedade, eles têm ali na sua sanidade mental uma ideia, qual? Vamos ao terreno do inimigo. Se vamos buscar os nossos inimigos, nós somos rejeitados por conta da lepra, nós vamos morrer. Se ficarmos parados aqui, nós vamos morrer. Então vamos ao encontro, vamos ao arraial do nosso inimigo. Essa palavra, meus irmãos, é para nós entendermos que quando tomamos uma atitude, é devido a uma situação, e ela vai nos mostrar bem claro qual a situação, a antes, quando eu estava paralisado, e o depois. Enquanto eu estava paralisado, a certeza era morte. E quando eu me levanto e vou para o arraial do inimigo, aí Deus começa a entrar. Impressionante, aqui no versículo 5, você vai entender. E quando você se levantar nessa situação, a ação de Deus vai ser essa aqui. E levantar-o ao crepúsculo é no entrar da noite, da tarde para a noite, para ir até o arraial dos círios. E chegando à entrada do arraial do Círio, eis que não havia ali ninguém. Por quê? O exército estava montado. Aqui está falando da ação desses 4 leprosos, desses 4 doentes. Aqui fala, meu amado, é você estar na zona de conforto, ou na paralisia espiritual, ou na paralisia da sua doença mental. Sabe o que é isso aqui? É porque eu não vou por culto porque eu estou enfermo, eu não vou por culto porque demora muito, eu não vou por culto porque o bispo grita muito. O que é isso? Paralisia. Está parando você de vir até o caminho daquele que pode fazer algo. Quem? Jesus Cristo. Quem? O nosso Deus. Eu estou usando poucos exemplos, mas você conhece a paralisia que está dentro de você, e você vai vencer hoje. Você vai vencer quando? Você vai vencer quando? A decisão é agora. Nós precisamos, amado, decidir a não ficar aonde nós estamos, porque água paralisada da parasita. Água parada gera parasita. Você sabe a água que você bebe na torneira da Sabesp? Você sabe como que ela é? É essa que corre na rua. Lixo. A água leva lixo, animais mortos, tudo para uma central aonde a água é imunda. Aí sim, na central de tratamento, a Sabesp vem tratando essa água para deixar ela ao ponto de ser potável. A gente não paga pela água, a gente paga pelo tratamento. A água vem de graça, ela vem do céu, e ela vem limpa, pura. Ela vem limpa e vem pura. Assim, quando esses homens, eles se levantam para ir até o arraial do Círio, do nosso inimigo, aí Deus começa a agir. Próximo. Quando você agir, o Senhor age. Agora olhe para cá. Quantos profetas tinha dentro da cidade? Diga comigo, quantos profetas tinha dentro da cidade? E quantos homens de guerra tinha dentro da cidade? Muitos. Quantos homens de Deus tinha dentro da cidade?
muitos, mas quem Deus usa? Os 4 leprosos, os improváveis. Deus usa os improváveis. Volta no verso 1, só para você entender. Talvez você chegue aqui e fale: eu sou adoentado, eu sou o menor da minha tribo ainda, e o menor da minha casa, como que Deus vai me usar? Usa! Ele usou 4 leprosos para trazer alimento para uma cidade e salvar uma nação. Não se diminua, Deus tem obra na tua vida, Ele vai te sarar, Ele vai te curar, Ele vai te levantar, e quando você entender o agir de Deus na tua vida e se levantar, Ele se levanta a teu favor. Porque tem uma palavra liberada. A cidade estava sitiada, cercada, fechada. E Eliseu vai liberar. Olha, então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, quando? Quando? Amanhã. Assim é. Amanhã. Quase a este tempo. Qual era o tempo? Esse tempo era ao entardecer para o entrar da noite. Uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. A porta de Samaria. A porta? A palavra de Deus foi liberada através da vida de Eliseu. Aonde o povo estava comendo cabeça de jumento e esterco de porco, de pomba. O cenário era esse. Agora tu tem coragem de profetizar? Amanhã? Para um monte de gente morrendo de fome? Nessa época tinha temor. Mas nessa época tem os que se levantavam para zombar também. Próximo verso. Olha quem se zombou. Porém, um capitão, em cuja mão do rei se encostava. Você sabe o que é se encostava? Esse eu tenho a minha segurança. Esse era o capitão do rei. Rei de Israel. Rei de Jerusalém. O capitão que o rei tinha, ele vai dizer assim para Elias, Eliseu, e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, pode-se-ia fazer isso? Aqui uma figura de linguagem. Ele estava dizendo: ainda que Deus, como a cidade está cercada, não vai vir por terra, ainda que Deus abrisse uma janela do céu, Ele poderia fazer isso? Isso o quê? Uma medida de ciclo de farinha por um ciclo? 2 de cevada por um ciclo? Ele estava duvidando de Deus, a qual ele servia. Por quê? Porque os seus olhos estavam voltados à situação que o oprimia e que o cercava. Sabe o que é isso? Tua situação não pode trazer cegueira para a tua vida. Eleva os teus olhos para o céu, confia no nosso Deus, porque Ele é poderoso. Se possível abrir janela no céu, Ele abre. Se possível abrir a porta dos céus, Ele abre para te abençoar. E Elias vai tomar posse, Eliseu vai tomar posse dessa palavra. Agora, profeta tem que ter estrutura. Profeta tem que ter estrutura para aguentar a afronta. Quando tu for profetizar para alguém e alguém não receber, não te preocupe. Não fique dóizinho. A sua missão é entregar. Esses dias no outro ministério tentaram profetizar para minha esposa e queria que ela engolisse. A resposta foi: você está achando que eu não sou mulher de Deus? Sou mulher de Deus, sou mulher de monte. Eu não estou duvidando de você. A mensagem que eu estou recebendo é que não aceito. Não é real, não é real.
Quando você entregar a mensagem, tem que ter estrutura. Quando você entregar a mensagem, que seja de Deus. Porque Eliseu falou, ó, amanhã, nesse lugar, aproximadamente nesse mesmo tempo, haverá farinha e haverá cevada. O questionamento será se Deus pode fazer mesmo isso? Com todo o exército cercado? Aí Eliseu vai responder, ó, eis que o verá com os teus, porém, não vai. Verso 20. Não vai comer. Por que não vai comer? Eis que sucedeu porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Olha para cá. Não duvide do poder de Deus. Não duvide da voz que sai da boca do profeta. Você pode examiná-la. Condiz com a minha realidade, eu recebo. Não condiz, eu não julgo. Esse homem julgou, o capitão julgou. Mesmo conhecendo Eliseu. Mas quando a coisa aperta, a gente só pensa em si. E aí manifesta quem verdadeiramente você é. O capitão conhecia Eliseu. Mas quando a situação estava contrária, ele duvidou do homem de Deus que era. Era homem de Deus, agora não. Que isso eu não acredito. O exército sírio está aí para nos matar. Volta no verso 8. Eles sobem ao arraial do inimigo. E chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, veste, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e o esconderam. Agora deixa eu te falar uma coisa. O inimigo não vai desaparecer assim do nada. O inimigo não vai sumir. Você vai sonhar, acordar, acabou o inimigo da minha alma. É a tua posição que vai fazer Deus trabalhar a favor de você. Esses 4 leprosos se posicionaram, e quando eles se posicionaram, saíram ali do leprosário e se direcionaram ao acampamento dos sírios, a Bíblia vai dizer que Deus levantou um exército invisível. A Bíblia vai dizer que os sírios ali no seu exército ouviram ruído de carro e cavaleiros numa multidão muito grande, a qual eles tomaram a decisão: escapamos pela nossa vida, e deixaram o arraial, todos os seus despojos, pela posição daqueles 4 leprosos. Levanta-te dentro dessa situação, sai desse caminho da lepra, da tua mente, da tua inércia, se levanta, porque Deus se levantará ao teu favor e entregará despojos. Os homens, missionário Mauro, estavam morrendo de fome, e agora eles entram numa tenda, e a tenda estava cheia de pão, uvas, azeitonas, queijos. Estou conjecturando, amém? Se fartaram. Agora olha para cá. De fome a gente não morre. De lepra eu não sei, mas de fome a gente não. A Bíblia não relata que esses homens se foi curado ou não. Não sei. A Bíblia não relata. Mas a mensagem principal não é essa. A mensagem principal é: Deus quer te usar em meio à situação que você está.
Mas é necessário você se levantar, tomar uma decisão e ir ao caminho. Por quê? Porque através da sua vida, muitos comerão dos frutos que você gerará. A pastora ministrou isso aqui. Muitos comerão dos frutos que gerará sobre você. Quando eles se fartaram, doentes, abandonado pela a sociedade, estava do lado de fora da cidade para morrer. Quando eles se fartaram agora no arraial dos sírios, ele se lembra: vamos voltar. Eles poderiam ali desfrutar de tudo, porque nenhum da cidade se achegaria ali em sã consciência perto de um leproso. É transmissível, altamente transmissível. Tinha que ficar isolado. Imagine você, só a fome o levaria. Só que ele sai do arraial dos sírios, vai até a porta da cidade e avisa: não tem ninguém. A notícia vai chegar sobre a tua vida. O inimigo da tua alma, aquilo que te oprime, a enfermidade que te persegue há muitos anos, a tua saúde mental que te tira a tua paz, a tua consciência, a notícia vai chegar para a tua vida, o diagnóstico vai chegar para a tua vida: não tem mais nenhuma lepra sobre o teu corpo, não tem mais nenhuma lepra sobre a tua mente. Por quê? Porque agora você está livre para sair dessa paralisia e ir ao encontro daquilo que Deus quer sobre a tua vida. Levanta! Aleluias. Aleluias. Ele se farta de comer. O verso 9 vai dizer assim: então disseram um para os outros: não fazemos bem, não fazemos em dia. Este dia é dia de boas. Esse dia é dia de boas. Olha para cá. Aqui é para trabalhar o nosso lado vingativo, amém? Eu recebi a marmitinha quando estava no leprosário. Agora eu estou farto. Só que quem tem conhecimento da palavra entende a vontade, o querer e o propósito de Deus. Deus tira aqueles homens do leprosário para um propósito. Qual o propósito? Dar vida à palavra que saiu da boca do profeta. E o Espírito brada na mente dele: não nos faz bem, porque esse dia é dia de boas novas. Não adianta eu reter. É dia de boas novas, e esse dia de boas novas não é só para mim, eu não consigo esconder. Esse dia de boas novas é para uma geração. Vamos lá avisar ao rei, porque as boas novas o Senhor já preparou, e assim cumpriu a palavra de Deus sobre a boca de Eliseu. E aquele povo, aquela geração matou a sua fome, matou a sua sede. Pode aplaudir. Olha, disseram os uns para os outros: não faz bem. Esse dia é dia de boas novas. E nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Além do que ele já estava, além da lepra. O que é isso? É entendimento, é fundamento da palavra de Deus.
É entendimento do propósito que Deus tem na vida daqueles 4 leprosos. É entendimento do propósito que Deus tem na tua vida. Então isso não pode ficar paralisado sobre a tua vida. Quando Deus provê sobre a tua vida, não é simplesmente para você, é para que você alcance gerações, é para que você alcance família parentela, é para que você alcance quem está no seu ciclo social. Sabe o que é isso? Vão olhar para você com a lepra, mas vai ser beneficiado pelo poder de Deus através da sua vida. Se eles tivessem o sentimento de vingança, porque eu recebi as marmitinhas para não morrer, eles teriam se fartado num arraial Ciro. E por que isso não conheceu? Por conta do fundamento. Por conta do... A palavra é vida. Quando você coloca em prática ela na tua vida, faz fluir. Como a pastora ministrou, da tua árvore vai gerar frutos para alimentar outros. Da tua árvore as folhas servirá de sombra para alguém que precisa se refrescar. Para alguém que precisa de refrigério. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do, olha para cá. Tem coisas nas nossas vidas, que nós não podemos perder o princípio. Rei é rei. Pai é pai. Mãe é mãe. Princípio de reconhecimento. Vamos-nos, pois, agora e anunciamos a casa do rei. Anunciamos a casa do... Olha para cá. Quando Deus colocar nas suas mãos e tiver um propósito, faça. Por quê? Porque se ficar na tua mão, vai se perder. Precisa ter discernimento daquilo que Deus traz à tua mão e a direção. E essa direção, ela vem através dos princípios. Eu tenho um rei. O despojos está aqui. O meu povo, o meu rei está perecendo, passando fome. A comida farta aqui, e a comida é muito, dá para toda a nação. Não vou eu querer tirar no Facebook uma fotinha e falar, ó, eu tenho provisão. É o rei. Não queira engrandecer por aquilo que Deus faz através da tua vida para servir ao teu próximo. Não queira. Não queira. A Bíblia não diz respeito mais em nenhuma outra passagem desses 4 leprosos. Se eles foram curados, se foram restaurados, não diz. Diferente de Mardoqueu, que fez uma boa ação e Deus fez lembrar lá na frente para também salvar uma nação. Então não queira se autopromover por aquilo, pelo dom, pela capacidade que Deus já entregou na tua vida. Por quê? Certeza que algum mal vai suceder sobre a tua vida. Vai suceder sobre a tua? Geazi corre lá, a Naamã e as carruagens, falou, ó, eis que o profeta agora quer as vestes. Enquanto Geazi estava correndo lá atrás de Naamã e a sua carruagem, Deus estava, Eliseu, quando o seu moço chegar, pergunta para ele onde ele estava. Ou melhor, afirma. Pergunta não, afirma. E como consequência do ato dele, derrama lepra sobre ele. O que é isso? Quebra de princípio. Quebra de princípio. Quando eu quebro o meu princípio com o pai, quando eu quebro o meu princípio com o rei, eu sofro consequência.
Só que esses leprosos, conhecendo o fundamento da palavra e sabendo que esse dia era o dia de boas novas, por quê? Porque o seu exército, os seus irmãos, o seu rei estava perecendo de fome. Ele entendeu o princípio, falou: não é justo e não vamos saber distribuir, administrar isso. Então vamos comunicar com o nosso rei. Ele saberá o que fazer. Ele saberá o que fazer. Para que Deus chamou? Qual é a área que está paralisada na tua vida? Aonde você está estagnado? Aonde você está estagnada? E por quê? Por que eu estou assim? Os leprosos sabiam. Se entrarmos para a cidade, vamos morrer. É certeza. Se ficarmos aqui também, é certeza. Vamos morrer, Orlando, de fome. Agora, temos uma alternativa. Qual? Vamos ao arraial dos Círios. Se deixar a gente viver, viveremos. Mas se eles decidirem nos matar, nós já estamos condenados. Estamos só esperando um tempo. A gente só precisa fazer alguma coisa para mudar essa história. Vamos lá. Agora olhe para cá. O livro de Salmo vai dizer aqui: o Senhor dará ordem aos seus. Imagine aqueles 4 leprosos conversando entre si e Deus se alegrando lá de cima. Miguel, o assunto lá embaixo está me interessando. Prepara os carros. Miguel, prepara os cavaleiros. Por que, Miguel? Porque eu tenho que entrar na vida, no assunto daqueles que é improvável, para fazer cumprir a palavra, a minha palavra. Escuta! Talvez você está esperando uma ajuda minha ou da pastora ou de alguém que está sentado nessa cadeira, mas Deus está dizendo para a tua vida: aquele que você rejeita no meio da sociedade, eu vou usá-lo. Tenha discernimento. Usarei o improvável. O que é o improvável? Quando você passar pela rua do centro ali e você vê algum morador de rua, fica atento. Fica atento. É um improvável. Eu lembro de um testemunho de um pastor, e a minha esposa ouviu ele contando esse testemunho, que passava no centro da cidade, e quando passou, Deus mandou profetizar. E quando Deus mandou profetizar, ele foi, abraçou aquele homem, ficou ali, se alimentou com ele. E ele não sentiu nenhum cheiro. Você sabe qual é a situação de uma pessoa em situação de rua, depravado? Sabe o que é? Não sente mais. Os líquidos que tem aqui, não tem sensibilidade. Trabalhava na Maria Malha, na loja lá no Pão de Açúcar, e entra num espaço café. O homem todo defecado, só o sangue do cordeiro. Eu falei, meu Deus. Irmãos, impregna o odor na loja. Na loja. E você sabe o que é Deus mandar o homem abraçar e sentar e comer e ele não sentir cheiro de nada? Quem faz isso? É Deus. E para quê? Para falar com um homem de Deus que precisava ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, e ele usa o improvável.
Talvez você olhe para grandes líderes aí, que estão na plataforma digital, e fala, isso é um homem de Deus, eu vou ouvir, eu vou seguir, eu vou curtir. Talvez você está esperando, aí Deus usa o cobrador de ônibus. Aquele que fala, oi, bom dia, nós vai hoje. Nós vamos. Deus usa. Para quê? Para falar no nosso íntimo. Deus usa. Ele usa o improvável. Ele usa o improvável. Para a gente finalizar, a situação a qual esses 4 leprosos se encontravam, ele estava entre a porta de Jerusalém, porta da cidade, que havia fome, e à frente dele, o exército sírio, que tinha pão, uvas, tâmaras, queijos, trigo, em fartura, porque o rei Haddad levou todo o seu exército, e cercou a cidade. Como que você alimenta um grande exército? Com muita fartura, com muito alimento. E eles estavam aqui, ó. Se eu ficar aqui, eu morro. Se eu entrar na cidade, eu morro. Porque a fome lá. Agora tem os sírios. Tem o exército. Nós temos uma opção. Qual? Nós vamos morrer. Mas não vamos ficar parados aqui. Então vamos agir. Vamos ao exército sírio. A situação era de fome. Quando ele se levanta, Deus se levanta, vai contra o exército sírio. Ele chega no arraial e se depara com a fartura. Qual é o propósito? Agora vamos alimentar. Primeiro, o Espírito Santo, ele vai te direcionar. Ele vai te encher. Com enfermidade ou sem enfermidade. Com crise ou sem crise. Ele vai te encher e não vai te curar. Ele vai te encher, talvez não libertar da mão dele, mas ele usará a tua vida para ser providência na vida de alguém. Ele usa, escuta isso aqui. Quando Deus levanta um vaso dele para fazer uma promessa para alguém, e principalmente para uma avó que ora, para uma mãe que ora, para um pai que ora sobre a vida de um filho ou de um neto, ainda que eles estejam um caminho de depravação, essa palavra, ela é viva e Deus vai criar situação independente para trazer o poder e a vida dessa palavra sobre a vida daquele a qual recebeu a promessa. Se coloque de pé. Qual é o teu propósito nessa noite? Eu cheguei aqui hoje, irmãos. Chamei até o Isaac para ir na sala tomar um chá. Porque não estava me sentindo bem. Eu falei, alguma coisa errada tem. O culto começa numa densidade terrível. Mas quem tem sensibilidade começa a guerrear. E é essa a ação que Deus quer na nossa vida. Não importa a densidade que esteja. O importa é a ação que nós colocamos e Deus começa a agir. Levantou um pular aqui. Que eu achei que não ia levantar daquela cadeira.
outro glorificar aqui, a pastora sente aqui, envolve as guerreiras lá de trás, os guerreiros aqui da frente, e aquela densidade, ela é colocada por terra, e o Espírito Santo começa a fluir sobre os vasos aqui dentro, quebrando aquela densidade, preparando o teu coração à terra, para você ouvir a palavra. Agora eu te pergunto, o que faremos com ela? O que aprendemos com esses leprosos? Leprosos. Vamos sair da nossa lepra. Vamos agir quando? Hoje. Quando? Agora. Quando? Amanhã. Mudar essa realidade de escassez. Falta alimento na nossa casa? Graças a Deus não. Falta alimento na tua casa? Não. Mas tem uma necessidade lá. E talvez a paralisia só está lá por falta de ação prática. A paralisia, ela nos leva ao conforto. Qual o conforto? Se esconder. Pedro não paralisou quando Jesus chamou. O filho pródigo não ficou parado no chiqueiro comendo bolota de porcos. Ele agiu. O que tem te paralisado? E qual área que você está paralisado? Deus está dizendo, se levanta hoje. Porque eu me levantarei e entregarei despojos. E você aplaude ao Senhor.